Olá pessoal, meu nome é Marco Prates e sejam bem-vindos de volta ao The Botafogo Away. No episódio de hoje da série Lendas do Botafogo, nós vamos falar não só de mas de dois jogadores alvinegros que se tornaram lendas do futebol. Mas dessa vez, não no Botafogo. E também não no Brasil. Se isso também é do seu interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e bota fogo no botão de like. E vamos ao vídeo. No início da década de 50, o Botafogo apresentaria dois novos jogadores ao futebol nacional. O que ninguém poderia prever é que mais tarde, ao saírem do Glorioso, eles se tornariam os primeiros jogadores botafoguenses a fazerem história e a se tornarem ídolos no continente europeu. Um deles era Dino da Costa, ainda conhecido apenas como Dino. Nasceu no dia 1º de agosto de 1931, na cidade do Rio de Janeiro. No final de 1947, aos 16 anos, Dino começaria sua carreira futebolística jogando pelos juvenis do Botafogo. Seu futebol objetivo e eficiente, com um chute forte e movimentações rápidas no ataque, fizeram com que Dino rapidamente ganhasse destaque na equipe juvenil, já se tornando artilheiro do campeonato na categoria logo no ano seguinte. Então, em 1951, aos 19 anos, Dino já seria promovido ao time principal do Botafogo. E sua estreia pelo Glorioso aconteceria numa partida contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. E em menos de 9 minutos em campo, Dino já marcaria o seu primeiro gol oficial e o Botafogo venceria a partida por 3-0. Ainda em 1951, Dino já conquistaria o seu primeiro título pelo Alvinegro, o Torneio Municipal do Rio de Janeiro, depois do Botafogo vencer o Vasco da Gama por 3-0 na final. E além disso, Dino ainda se tornaria o artilheiro da equipe nessa competição, com 6 gols marcados. Ainda nesse mesmo ano, Dino venceria também o Torneio Triangular de Porto Alegre, depois de um empate contra o Internacional em 1-1 e uma vitória de 2-0 contra o Grêmio. Enquanto isso, Luiz Vinícius de Menezes, ainda conhecido apenas como Luiz Vinícius, nasceu no dia 28 de fevereiro de 1932 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 1948, aos 16 anos de idade, já começaria sua carreira profissional jogando pelo 7 de Setembro de Belo Horizonte. Sua grande força física, técnica e liderança em campo fariam com que o jovem atacante rapidamente ganhasse destaque na equipe mineira. Então, em 1951, aos 19 anos, Luiz Vinícius seria contratado pelo juvenil do Botafogo, mas logo seria promovido à equipe principal. E ainda nesse mesmo ano, logo em sua estreia pelo Glorioso, já marcaria o seu primeiro gol oficial, numa goleada de 4-1 sobre o Olaria pelo Campeonato Carioca. Nessa época, o Botafogo começava uma reformulação em seu elenco. A torcida alvinegra, que antes estava preocupada com o envelhecimento da geração campeã de 1948, aos poucos iam se empolgando com a nova geração de jogadores que chegavam no clube a cada ano. Era quase evidente que a década de 50 significaria uma nova era para o futebol brasileiro e principalmente para o Botafogo. Na temporada seguinte, em 1952, Dino da Costa já assumiria a camisa 9 do alvinegro, que antes era usada pelo lendário Silvio Pirillo, que tinha acabado de se aposentar. Nesse ano, o Botafogo acabaria não ganhando nenhum título de expressão, mas mesmo assim chegaria até a final da pequena Copa do Mundo em Caracas, na Venezuela, numa partida contra o Real Madrid que terminou empatada em 0-0, mas que acabou dando título ao clube espanhol pela diferença no saldo de gols. No ano seguinte, em 1953, Luiz Vinícius faria sua melhor temporada pelo Botafogo, onde acabaria marcando 13 gols em 22 partidas. E nesse mesmo ano, um jogador ainda jovem e desconhecido chegava ao Botafogo para ocupar a ponta direita da equipe, e assim formar um ataque com a dupla já consolidada, Dino e Vinícius. No ano seguinte, em 1954, Dino se tornaria o artilheiro do Campeonato Carioca pela primeira vez na carreira, ao marcar incríveis 24 gols em 28 jogos na competição. Nesse mesmo ano, o Botafogo ainda venceria o torneio quadrangular interestadual do Rio de Janeiro, uma espécie de Supercopa que também contava com a participação de Fluminense, Palmeiras e Internacional, e que acabou com o Botafogo derrotando o Fluminense por 3-1 na final, contando com 2 gols de Dino da Costa e 1 de Garrincha. Ainda em 1954, o Botafogo também conquistaria o Torneio Brasil-Colômbia e a Taça Alcaide Rafael León Larrea, também na Colômbia.
Infelizmente, nesse mesmo ano, Luiz Vinícius acabaria jogando pouco por causa de uma lesão, mas mesmo assim terminaria a temporada com 17 jogos e 7 gols marcados. No ano seguinte, em 1955, depois de uma derrota do Botafogo no Campeonato Carioca, Dino da Costa acabaria ficando marcado na história ao dar uma entrevista e ao ser perguntado por que o Botafogo, mesmo com tantos craques, não conseguia vencer determinadas partidas. Dino acabou dizendo que o Alvinegro era o clube mais azarado do Brasil, numa clara intenção de se referir ao fato do Botafogo dominar os jogos, mas nem sempre sair com o resultado esperado. E até hoje, muitos veículos de informação usam esse termo para fazer com que os torcedores botafoguenses passem a acreditar nisso, e dessa forma tentar diminuir o impacto causado pelo termo de O Glorioso, pelo qual o Botafogo sempre foi conhecido. Ainda em 1955, o Botafogo, como era de costume, aproveitou o verão europeu para fazer uma excursão e realizar diversos amistosos contra equipes do velho continente. Nessa excursão, o Glorioso daria um show de exibição e destruiria as defesas adversárias, mostrando um futebol incrivelmente ofensivo. Com um quarteto de ataque formado por Dino da Costa, Luiz Vinícius, Quarentinha e Mané Garrincha, os jogos do Glorioso maravilhavam os adeptos europeus e encantavam as diretorias dos clubes locais. Para você ter uma ideia, nos 18 jogos que o Botafogo fez, foram 11 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, marcando ao todo 54 gols e sofrendo apenas 28, contando com goleadas históricas contra a seleção da Holanda e contra a forte Juventus da Itália, e que ainda terminaria com Dino da Costa como artilheiro de toda a excursão, com 19 gols em 18 jogos, e com Luiz Vinícius como o segundo maior goleador da equipe alvinegra, com 13 gols marcados. Um fato curioso é que na véspera do jogo contra o Grasshoppers da Suíça, Luiz Vinícius chegou para o Mané Garrincha e disse: "Aí, Mané, vão aparecer alguns empresários interessados em comprar meu passe. Vê se você me passa umas bolas boas aí, hein?" E nessa partida, o Glorioso acabaria goleando a equipe suíça por 6-2, contando com 3 gols do próprio Luiz Vinícius. No fim da excursão, os jogadores alvinegros estavam super valorizados no velho continente. Os clubes italianos queriam de todas as formas comprar os atacantes botafoguenses. A Roma acabaria fazendo uma proposta por Dino da Costa, o Napoli por Luiz Vinícius e a Juventus por Mané Garrincha. Já reconhecendo o potencial diferenciado do seu ponta-direita, a diretoria alvinegra acabou segurando o Mané, mas topando vender Luiz Vinícius e Dino da Costa para os clubes italianos. É verdade que isso acabou causando uma certa revolta na torcida botafoguense na época, que questionava e pressionava a diretoria alvinegra sobre o fato. Mas um outro fato curioso é que com o dinheiro da venda de Dino e Vinícius para os clubes italianos, o Botafogo acabaria comprando o passe de um certo jogador vindo do Fluminense, e que em pouco tempo também viria deixar seu nome na história gloriosa do Clube da Estrela Solitária e também da seleção brasileira. Em setembro de 1955, Dino, que agora passaria a ser conhecido apenas como Da Costa, faria sua estreia pela Roma no campeonato italiano, e o ex-craque alvinegro já deixaria sua marca ao marcar um gol na goleada de 4-1 sobre a equipe do Vicenza. Na temporada seguinte, Da Costa já se tornaria artilheiro do campeonato italiano ao marcar 22 gols na competição. E isso faria com que Da Costa já entrasse para a história do futebol europeu por ser o primeiro jogador brasileiro a se tornar artilheiro da Série A italiana. No final dos anos 50, Da Costa ganharia a nacionalidade italiana e até chegaria a defender a seleção da Itália em uma partida contra a Irlanda do Norte. Porém, a Itália acabou perdendo aquele jogo por 2-1, ficando fora da Copa do Mundo da Suécia de 1958. E apesar de ter sido justamente Da Costa ter feito o gol da Itália nessa partida, o craque brasileiro acabaria não jogando mais pela seleção italiana. Da Costa jogou pela Roma até 1962 e em 7 anos de clube fez 163 partidas e marcou 82 gols. E é até hoje o 10º maior artilheiro e um dos maiores nomes da história da equipe italiana. Da Costa também acabaria passando por Fiorentina, Atalanta, Juventus, Verona e finalmente o Ascoli, onde encerraria sua carreira no final de 1968, aos 37 anos de idade. E em toda sua carreira na Série A italiana, Da Costa fez ao todo 282 jogos e marcou 108 gols. E durante todo esse período, Luiz Vinícius, que agora passaria a ser chamado apenas de Vinícius, começava sua jornada também na Itália, jogando pela equipe do Napoli. E por causa de sua força
força física e da garra que demonstrava nas partidas, Vinícius rapidamente cairia nas graças da torcida napolitana. E lá ele acabaria ganhando o apelido de O Leone, ou O Leão em português. Vinícius, o Leone, jogou pelo Napoli até 1960 e em 5 anos jogando pelo clube, fez ao todo 152 partidas e marcou 69 gols. Ainda em 1960, Vinícius seria contratado pelo Bolonha, também da Série A. E mesmo após uma primeira boa temporada no clube, acabaria perdendo espaço na temporada seguinte, ocupando muitas vezes o banco de reservas. Chegou até a voltar ao Brasil em 1962, mas acabaria não sendo contratado por nenhum clube brasileiro, já que nesse período acabaria recebendo uma proposta do Vicenza para voltar à Itália. E de volta ao continente europeu, Vinícius, o Leone, estava pronto para renascer e marcar definitivamente o seu nome na história da Série A italiana. Na temporada de 63-64, Vinícius marcaria 17 gols e ajudaria o Vicenza a ocupar uma das melhores posições dos últimos anos, ficando em 6ª colocação na Série A. Mas na temporada seguinte, de 64 e 65, Vinícius seria ainda mais decisivo. O Leone se tornaria o artilheiro da Série A italiana ao marcar 25 gols, batendo o recorde absoluto do campeonato, e que seria quebrado 42 anos mais tarde pelo italiano Luca Toni, que marcou 31 gols na temporada 2005-2006. As performances impecáveis de Vinícius naquele ano o levariam a ser contratado pela Inter de Milão na temporada seguinte, aos 35 anos de idade. Mas, por causa de um péssimo relacionamento com o técnico da equipe milanesa, o Leone acabou não tendo a mesma sorte e jogou apenas 8 partidas, marcando um gol na temporada. Então, em 1967, aos 36 anos de idade, Vinícius voltaria ao Vicenza para disputar a sua última temporada na Itália. Nesse ano, o Leone acabaria jogando 25 partidas e marcando 7 gols, fazendo com que ele entrasse para a história mais uma vez ao se tornar até hoje o 5º maior artilheiro da história do Vicenza. E dessa forma, chegando à incrível marca de 155 gols em 348 jogos em toda a sua carreira na Itália. Mas apesar de ser um grande goleador, Vinícius não chegou a defender a seleção da Itália, pois não possuía naturalidade italiana. Também acabou não defendendo a seleção brasileira, já que naquela época o desempenho dos jogadores brasileiros no futebol europeu não tinha grande influência nas convocações. No final de 1968, Luiz Vinícius penduraria suas chuteiras e logo iniciaria sua carreira como treinador, passando por importantes equipes italianas. Em 1975, como treinador do Nápoles, Vinícius ficaria em 3º lugar na Série A italiana e ainda chegaria a ser vice-campeão na temporada seguinte. E em 2012, ao se aposentar definitivamente do futebol, Luiz Vinícius ainda receberia uma placa comemorativa em homenagem a toda a sua carreira na Itália. Pelo Botafogo, Luiz Vinícius fez 152 jogos e marcou 69 gols. Foi campeão do torneio quadrangular interestadual do Rio de Janeiro, do torneio Brasil-Colômbia e da Taça Alcaide Rafael León Larrea, também na Colômbia, além de conquistar também a Copa Caritas de futebol durante a excursão na Europa. E isso tudo em apenas 4 anos vestindo a camisa alvinegra. O Leone foi artilheiro da Série A italiana na temporada 64 e 65, ao marcar 25 gols, batendo um recorde que só viria a ser superado 42 anos mais tarde. Em toda a sua carreira na Itália, o Leone conquistaria a incrível marca de 155 gols em 348 jogos, e é até hoje o 5º maior artilheiro da história do Vicenza. Enquanto isso, também pelo Botafogo, Dino da Costa jogou 174 partidas, marcando incríveis 144 gols. E além de ter vencido todos os torneios que Luiz Vinícius venceu, também foi campeão do Torneio Municipal do Rio de Janeiro e do Torneio Triangular de Porto Alegre. Dino foi artilheiro da equipe em 1953 ao marcar 27 gols em 42 jogos. Também foi artilheiro do Campeonato Carioca em 1953 com 24 gols marcados. E foi artilheiro do Torneio Rio-São Paulo nesse mesmo ano com 7 gols marcados. Dino tem até hoje a maior média de gols em uma temporada da história do clube alvinegro. Chegou ao total de 58 gols em 62 partidas realizadas em 1953, conquistando a impressionante marca de 0,93 gols por jogo. E além disso, Dino é até hoje o 10º maior artilheiro da história do Botafogo, em apenas 4 anos vestindo a camisa alvinegra.
Na Europa, Da Costa foi artilheiro do campeonato italiano com 22 gols marcados na temporada de 56 a 57, fazendo ele se tornar o primeiro jogador brasileiro a conquistar a artilharia da Série A italiana, e é até hoje o 10º maior artilheiro e um dos maiores nomes da história do clube da Roma. Em toda a sua carreira na Itália, Da Costa fez no total 282 jogos e marcou 108 gols, além de ter um jogo e um gol pela seleção italiana. No dia 10 de novembro de 2020, Da Costa viria a falecer em Verona, na Itália, aos 89 anos de idade. Já Luiz Vinícius ainda vive e completou esse ano 90 anos de idade. É verdade que essas lendas não jogaram tempo suficiente para fazer uma história ainda mais gloriosa pelo Botafogo, mas mesmo assim conquistaram seu espaço na história do clube por serem os primeiros jogadores botafoguenses a se tornarem grandes ídolos do futebol europeu, mostrando que o espírito de luta da estrela solitária é capaz de conquistar qualquer nação.